Oi, tudo bem? Meu nome é Jesse e eu tô aqui para apresentar o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate. Gênero é uma coisa muito naturalizada, né? É uma ideia muito naturalizada, muito ligada a questões biológicas, ao corpo, e por isso ela acaba ficando invisibilizada. Quando a gente para refletir e pensar, como você disse há pouco, que a sociedade é generificada, que você tem fio dental que tem gênero, né? Que você tem sopa que tem gênero, comida, então roupas, objetos, uma caneta que é de menina, ela vai escrever na mão de um menino, obviamente, mas a gente cria essa ideia de que esse objeto ele tem um gênero e ele macula o outro gênero se usado por um menino ou por uma menina, quando aquele objeto não é pensado para um determinado gênero, masculino ou feminino. Então, se ele é pensado, significa que ele tem marcas históricas, que ele vem de construções sociais específicas, né? Que ele varia de sociedade para sociedade e que também essa marcação de gênero que classifica, qualifica, hierarquiza corpos a partir, por exemplo, da genitália e de outros sinais diacríticos como seios, pelos, né? São escolhas sociais. Então, o nosso corpo ele é muito plástico e muito desafiador, né? Para dizer de uma vez por toda quem nós somos previamente. Tanto que a gente pensa que o sexo já, de certa forma, é gênero, porque quando a gente vê um ultrassom, por exemplo, né, e consegue identificar a genitália daquela criança que nem nasceu ainda, a gente já imagina para ele um roteiro que é social. A gente não está imaginando que um pênis ou uma vagina vai servir para um tipo de excreção ou para um tipo de procriação. Antes disso tudo, a gente está pensando que profissão essa criança poderia ter, e essa profissão traz marcas de gênero. A gente compra brinquedos específicos que são formas lúdicas de pedagogizar para um gênero. O Gênero Sem Ideologia é um produto de um grupo de alunos e alunas muito dedicados à Unesp Bauru, que já há algum tempo vem fazendo essas reflexões. O GESE, né, ou a GESE, o GESE é Podcast, é um projeto de extensão que nasceu assim de provocações que a gente já vinha construindo como grupo de pesquisa Transgressões. Ao contrário do grupo do Guilherme, né, o Erótica Lab, que cresceu bastante durante a pandemia, o nosso grupo ficou um pouco em hibernação, né, durante a pandemia. E, ao mesmo tempo, assim, eu sentia muita falta de ter essas interlocuções para além do espaço da pesquisa, porque a gente vê que o gênero é tão político que foi essa pauta de gênero, uma pauta moral que elegeu Donald Trump, que elegeu o atual presidente do Brasil, né? Mostrando quanto isso é político, é central, e o pânico moral que se criou em torno de ideologia de gênero, de uma mamadeira com formato fálico, ou o tal do kit gay, né? Então, assim, como que a gente pode dialogar em relação a essas verdades, porque elas viram verdades, né? E olhar para essa força que esses enunciados tiveram, não simplesmente dizendo, isso é mentira, isso é fake news, porque você não constrói o diálogo recusando a verdade do outro de maneira tão taxativa, sem abrir uma escuta. Então, assim, como que a gente podia construir de forma mais democrática, mais convidativa, uma outra discussão, né? E que fosse para além dos muros da universidade. Como a Larissa já introduziu um pouco, né? Vem na esteira, né, dessa discussão entre outros projetos e, sobretudo, no crescimento dessa pauta, né? Como ela ganha um campo político, como ela ganha
uma substancialidade, né, no campo político, colocando como um fator positivo de um discurso que se deve ter, né? A Escola Sem Partido, eu acho que é uma ilustração desse momento. E também vem do momento da própria pandemia, onde essa ferramenta, o podcast, ele começa a crescer, né? Então a gente vê a necessidade e a possibilidade, através do podcast, de ampliar essa discussão que é muito importante. Então, se a gente vê o crescimento hoje de um discurso que é violento, pernicioso no campo político, a gente precisa criar algum modo de contrapô-lo. Então, o podcast se torna uma ferramenta muito interessante para isso. E, sobretudo, porque essas discussões, ela permeiam muito o campo acadêmico, né? Então, na verdade, o campo acadêmico ele é o fator de criação. Ele precisa jogar isso para fora dos muros da universidade, sempre. E o podcast, mais uma vez, ele se mostra como uma proposta interessante. Eu acho válido também colocar aqui que é o podcast em conjunto com o Instagram, né? E a gente também tem até o WhatsApp. Então, a gente tenta sempre intermediar essas 3 ferramentas, que são 2 ferramentas de mídias sociais, né? E acaba que isso começa a tornar o nosso discurso um pouco mais amplo, né? Então, a gente sempre toma muito cuidado com as palavras que a gente vai utilizar, quais são os tópicos que a gente vai levar, porque o gênero é um campo muito grande, muito amplo, são vários estudos, né? Então a gente precisa sempre permear isso e tomar cuidado, e visando um público nosso, que é um público onde queira, como a gente é um podcast de educação, né? É assim que a gente colocou no Spotify, a gente visa essa parte mais jovem, ou então a parte que tem uma parte da população que tem curiosidade em compreender, né? Do que se trata o gênero e dos assuntos que permeiam o gênero, né, que passam por ele. Sou uma grande entusiasta dos podcasts, né? Então eu tô sempre recomendando podcast para as pessoas. Eu adoro ouvir. Então, quando a Lari falou do projeto, eu falei, meu Deus, é isso. Eu adoro a ideia de participar da produção de me chamou muito a atenção, né? E é um tema que eu não tinha muito contato antes da universidade, né? É um assunto que a gente não debate na escola, em nível fundamental ou médio. Então, quando eu entrei na universidade, assim, parece que é um outro mundo, né? É muito essa questão de ampliar realmente a sua visão. Então, acho que até para mim, né, para eu conhecer melhor, para eu estudar, porque a gente faz um podcast e a gente não está só falando nossa opinião, né? Muito pelo contrário, a gente pesquisa, a gente tem todo esse cuidado com as palavras que o Neto falou. Então, a gente tenta fazer tudo, assim, um jeito mais informativo, justamente, né, nesse sentido de ampliar o debate. E eu acho que tem a questão de ser um projeto de extensão, que é uma das coisas que faz a universidade pública ser diferente, né? E durante a pandemia, né, que cada um voltou para sua cidade, voltou para sua casa, a gente está muito desconectado do que é a vida universitária, né? Participar do projeto, para mim, é relembrar o que é isso, sabe? Todas essas oportunidades que a universidade traz. Uma coisa incrível também é que eu estou aprendendo um monte, porque a gente tem essa questão da pesquisa, que é fundamental para embasar cada episódio, como a gente acabou de dizer, né? Não é uma mera opinião. A gente tem várias sessões no podcast, né? Porque a ideia é ter alguém que conta a sua história e que está relacionada com essas questões sobre gênero e sexualidade. No primeiro episódio, a gente teve a participação de um recém-formado aluno da Unesp, o Rocco, e ele um homem trans, mas nasce como uma criança de genitália ambígua, portanto intersexo, só descobre isso aos 15 anos, né? E tem uma reflexão muito madura sobre toda essa trajetória, né? E aí a gente chama alguém para o segundo momento, essa primeira é Senta que lá vem história, o segundo é a ciência do assunto, e a gente convida alguém que é uma pesquisadora, um pesquisador do tema. A gente trouxe o professor Fernando Scheffner, dessa vez, que é da URGS, né, no Rio Grande do Sul. Ele também conversa com a gente sobre o tema. E aí a gente tem outra sessão, que é o retorno do recalcado. Então, a gente ia falar da ideologia de gênero, como nasce, e aí é uma produção conjunta de pesquisa, de elaboração,
Depois a gente tem mais uma sessão que é o palavrório, que vem, assim, qual foi o tema que apareceu muito? Então, a questão da intersexualidade, né? O que é ser uma pessoa intersexuada? Então, e tem o Fala Que Eu Discuto, que ainda não tem muitas falas, porque é para ter uma interação com o nosso público, e depois fica a dica, que são nossos convidados que deixam dicas de coisas para ler, para assistir, para ver, para escutar, e a gente mesmo, né? Um projeto como o Projeto GESE, né, demanda muitas áreas, muitas organizações diferentes. Então a gente começou a se organizar em várias frentes, sejam elas de mídias, de pautas, frentes técnicas, para agrupar e centralizar algumas pequenas informações que vão surgindo aí ao longo dessa trajetória de cada episódio, né, para ter essas pequenas definições iniciais em cada núcleo, e nas reuniões maiores a gente junta tudo, agrupa tudo e faz aí um panorama de geral, assim, com todo mundo, né? Então, o trabalho ele começa aí num GT de pautas, que está desenvolvendo, está trazendo os roteiros, está buscando aí as pessoas, as personagens desses episódios, né? Entrando em contato, e aí a gente começa a ter essa formatação inicial. A gente vê a carinha do episódio nesse começo, né? Ao mesmo tempo que o GT de mídia está ali produzindo, ele não para, né? Ele está alimentando o nosso Instagram, ele está buscando esses conteúdos, eles estão entendendo aí o que a gente gera a mais, além do próprio podcast, né? E na parte técnica, a gente está por trás ali administrando como fazer acontecer. Então, como gravar com determinada pessoa, como instruir essas pessoas no processo de gravação, como é melhor ajeitar esse microfone, essa câmera, para ter aí um conteúdo extra para a mídia, e trabalhando na edição final. Eu acho que a nossa estratégia transmídia no podcast faz muito sentido quando a gente começa a integrar diversas plataformas. Claro que com a equipe que a gente está no momento, com esses desafios iniciais, a gente não expandiu para todas as plataformas possíveis, né? Mas uma hora a gente consegue. E o grande objetivo é você impactar primeiro esses filhos, netos, amigos, conhecidos que têm alguma conexão com a universidade, para que levem essa conversa para dentro de casa, levem para o seu grupo de amigo que às vezes é externo, nossas divulgações com grupos parceiros, né, de outras instituições, projetos externos à Unesp, né, que às vezes não tem uma ligação com a universidade, mas tem com a comunidade, né? Então são esses pequenos passos. Eu acho que o primeiro é você atingir esse pessoal universitário que está com essa conexão mais forte com a gente, apesar do virtual, né? E na consequência disso, você impactar a família dessas pessoas, você chegar nesses ambientes, né? Quando a gente leva essa conversa tão importante, às vezes para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso com essa profundidade, ou que tem em mente alguns discursos que estão sendo repetidos aí ao longo dos anos, né? Você começa a mudar a passos lentos, mas você começa a mudar essa concepção dentro do imaginário dessa pessoa, né? Eu só quero, antes de encerrar, convidar você, caro e caro ouvinte, a aprender sobre a geografia do gênero, cujo território é mais extenso que os boletos que tem lá em casa para pagar. Tenho aprendido a trabalhar com uma dinâmica inacreditável e aí dessas pessoas jovens, talentosas e muito comprometidas com essa formação, sabe? Então, está todo mundo trazendo contribuições do seu campo de formação, ao mesmo tempo, muito ciente do que é a universidade pública, como a Giovana colocou, né? Um espaço que é de todo mundo, e o que a gente produz aqui é público e precisa ser difundido e divulgado, né? Porque são impostos que garantem esse funcionamento, os nossos salários, os lugares que os estudantes ocupam, né? E a gente tem pensado muito no letramento científico também, mostrando que a ciência é super importante, ela está em tudo, ela constitui nosso cotidiano e ela não precisa ser sempre falada numa linguagem difícil, cifrada, inacessível.
Então, essa também é uma das nossas motivações, né? Então, se veste não e vem com a gente ouvir todo mês o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate.